Olá, eu sou Vanessa Magalhães, eu sou Life Coach e idealizadora do Projeto Dori. Hoje vamos para mais um encontro aqui com vocês. Lembra que no encontro passado nós definimos o nosso destino, definimos como caminhar até ele e colocamos as placas no caminho. E agora, o que está te travando? Por que você não consegue andar? Vamos lá descobrir? Suas respostas para o que você quer da vida não condizem com o que você imagina que ela será? Você está sempre procurando alguém para botar uma desculpa por não ter feito alguma coisa, você está sempre se vitimizando das situações? Cuidado, você pode estar se sabotando. Henry Ford tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: se você acha que você pode ou você acha que você não pode, nas duas situações você está certo. Falar de autossabotagem é engraçado, porque me remete como eu comecei alguns meses atrás a buscar essa carreira de coaching. Eu estava numa espécie de retiro espiritual e com alguns amigos, e um desses amigos, ele nos propôs uma palestra, ele nos apresentou uma palestra e ele é coaching, e não lembro da palestra toda, mas algo ficou muito marcado, o último slide, onde aparecia Homer Simpson com o dedo apontando e dizendo: a culpa é sua. Aquilo mudou minha percepção de uma forma tão grande que eu comecei a deixar de me tornar vítima das situações. Então, cada vez que alguma coisa errada acontecia comigo, eu sempre imaginava: a culpa é sua. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo, conversando um pouco mais com ele, descobrindo sobre a carreira de coaching, pesquisando um pouco nos sites, na internet, conversando com algumas pessoas, e foi como eu vim parar aqui foi o que me despertou para essa carreira de coaching. Foi exatamente essa frase: a culpa é sua. E mudou bastante coisa na minha percepção, na minha forma de ver as coisas, ver o mundo e ver a minha responsabilidade sobre as coisas. Quando você se aceita como responsável das coisas que acontecem na sua vida, é aquela lei 90-10, 10% são fatos e 90% são as reações aos fatos. Você começa a assumir a responsabilidade para si, mas a gente tem que ter muito cuidado para que isso não nos afunde. Então é você assumir a responsabilidade para você, aceitando que você tem imperfeições e está em constante mudança, em constante transformação. Então a gente tem que ter esse equilíbrio de entender nossa responsabilidade e entender que nós estamos em eterno aprendizado. Nós somos responsáveis, mas nós não podemos e não conseguiremos mudar de um dia para o outro. E já que hoje é o dia de falar de amizades e coisas que mudaram, e frases que mudaram, que interferiram, eu tenho uma amiga que ela sempre diz o seguinte: nosso cérebro é a nossa casa, aqui está a nossa casa. Então, nós não abrimos a porta de nossa casa, espaço físico, para todas as pessoas. Nós não abrimos a porta da nossa casa para quem nós não gostamos e ainda oferecemos a ele estadia, alimento. Então, por que a gente faz isso com nossos pensamentos? Esses pensamentos que às vezes entram de intrusos na nossa casa, que é a nossa mente, eles nos prejudicam, mas nós nos afeiçoamos deles e acabamos dando alimento. O que é dar alimento para um pensamento? É você ficar criando ele repetidas vezes e você começar no e se isso, e se aquilo, eu poderia fazer depois, ou... Então, cuide da sua mente como você cuida da sua casa. Não receba qualquer tipo de pensamento na sua mente. E se eles invadirem a sua mente, saiba delicadamente colocá-los para fora, não alimente-os. Os pensamentos sabotadores, eles podem ter diversas origens, desde a infância até situações em que nós passamos por algum constrangimento ou verdades que criamos nas nossas mentes, paradigmas, diversas coisas. Mas como identificar esses pensamentos sabotadores? É simples. É simples, né? Na verdade, a gente se observar e se conhecer. Mas qual é uma dica que eu dou? Sempre que você observar as suas frases: eu não consigo pôr, eu não sei fazer pôr, eu não tive tempo, é um problema de tal pessoa. Sempre que você estiver culpando e responsabilizando outras pessoas pelo seu sucesso ou insucesso, na maioria das vezes, o ideal é que você busque a origem dessas frases.
Busque cada vez que você for tomar uma atitude, procure saber o que te impede de tomar essa atitude e procure analisar o que isso está te impedindo. Então, eu teria que fazer alguma coisa hoje. Eu não fiz por isso, isso e isso. E observe se essas justificativas vão se repetindo. Provavelmente elas podem ser pensamentos sabotadores. Na maioria das vezes, a gente anda no piloto automático sem perceber muito o que estamos fazendo e qual o motivo do que estamos fazendo, nós não percebemos isso. Então aí nós acabamos neste hábito de estar sempre, os pensamentos autossabotadores, muitas vezes eles são inconscientes. Então esse piloto automático ele faz com que nós não nos dá essa possibilidade de captar quais são esses pensamentos autossabotadores. Então essa percepção da gente ligar esse radar e incrementar nesse processo de autoconhecimento faz a gente tomar a condução da vida da gente, faz a gente pegar pra gente a direção da vida da gente. E não deixar apenas a vida me levar, como já diria Zeca Pagodinho. Certo, Vanessa, eu identifiquei. E agora, como corrigir? Bom, enfrentar é sempre uma boa opção. Não imagine que você vai enfrentar e que vai dar certo da primeira vez, porque muitas vezes isso pode lhe deixar frustrado. A gente precisa ter realmente persistência para enfrentar esses pensamentos autossabotadores. Então, você vai enfrentando ele, é uma batalha a cada dia, é você reconhecer você enfrentar os seus limites, na verdade, você tentar ultrapassar, para que você crie cada vez novos limites, se proponha desafios, estabeleça metas. Sempre que você estabelecer lá o chequezinho de tarefas, por isso é interessante, isso vai te trazer uma satisfação pessoal. Então você não vai ter mais aquela sensação de que não está fazendo nada. Então quando você vai lá no checklist, vai marcando tudo, isso libera em você essa sensação de prazer. Então você vai sentir que você está fazendo alguma coisa. E ainda que as coisas não deem certo de início, você vai sentir que está havendo sim um movimento. Então você se sente melhor com isso. Eu vou falar individualmente de cada uma para vocês, para ver com o que vocês se identificam. Às vezes a dificuldade que elas sentiram é uma dificuldade que vocês estão sentindo também. Então, vou falar um pouquinho de cada uma, como foi esse processo. Vamos falar de Barbie. Barbie, ela tá despertando para novas possibilidades na vida dela, para realizar novos sonhos. E todo mundo, quando vê essa possibilidade de realizar novos sonhos, sempre fica naquela dúvida de quais sonhos realizar, o que vai poder fazer, entre escolher um ou outro momento de realizar. Então, Barbie está num momento assim de definições. E sobre a ferramenta, como ela não está sempre no computador, ela teve um pouco de dificuldade de utilizar essa ferramenta, não pela questão da dificuldade da ferramenta, mas por você ter que criar um hábito de você sentar no computador e desenvolver isso. Ou de ter o celular, e como ela teve impossibilidades de ter no celular, isso também dificultou para que ela utilizasse a ferramenta, mas o processo segue tendo resultados bastante positivos. Estrela ela não conseguiu alimentar a ferramenta, eu acredito porque ela ainda está nesse processo de se conhecer, de perceber que ela pode ter um brilho próprio sem precisar das pessoas para dar esse brilho a ela. Então Estrela está num processo muito de descoberta ainda, de poder ter mais clareza de onde ela vai. Quando ela tiver mais essa clareza, eu acredito que a gente vai conseguir caminhar mais rápido. Então é de desvincular um pouco do brilho dos outros e perceber que ela tem um brilho próprio e que ela pode brilhar sozinha, sem depender tanto de outras pessoas. Pérola está num momento de euforia total pelas suas conquistas e é uma satisfação muito grande que traz, porque do quando a gente começou para hoje, você perceber que ela está tão plena, tão satisfeita naquilo que ela está fazendo, que ela conquistou o que realmente queria, que o processo dela tem sido bem bacana. Ela também não usou o Trello por questões de ter que criar um novo hábito, de estar se adaptando às novas rotinas.
Então ela usou muito pouco o Trello. Ela me dizia sempre que ela tem muita dificuldade de criar hábitos, de criar rotinas, e o Trello deu um resultado muito bacana. Como Rosa está se preparando para alguns estudos, o Trello deu um impulso, então ajudou ela a organizar os estudos dela. E no depoimento que ela mesma me disse, que o Trello ele tirou um pouco daquela rotina que ela tinha de horas, então ela ficava muito preocupada com as horas. Agora ela define por atividades que ela tem que cumprir e facilitou bastante. Ela, além de ficar mais produtiva, ela está usando menos tempo, então isso foi bem interessante no processo de Rosa. E ela está usando a todo vapor o Trello, isso é bem legal. Ela se adaptou bastante à ferramenta. Ela está conseguindo visualizar os caminhos dela com mais clareza agora, e ela também está usando bastante o Trello, e foi interessante porque ela começa a visualizar no Trello essas tarefas e essas prioridades. Eu acho que dá uma outra amplitude, apesar dela sempre foi uma pessoa muito organizada, ela está utilizando o Trello, mas a sensação é de que o Trello está dando para ela uma outra perspectiva, uma perspectiva mais ampla do que ela está demandando e dedicando o tempo dela. Então, se ela está dedicando a isso aqui, ela quer uma coisa ou ela quer outra. Então, ela tem um foco, um destino final, mas ela tem um excesso de tarefas, e eu acho que o Trello está ajudando ela nisso, a definir quais são as tarefas prioritárias. No caso de Pequena, o nosso encontro, ele fugiu um pouco do uso do Trello, e ele foi bastante para a questão dos pensamentos autossabotadores. E à medida que eu ia falando com ela, ela conseguiu identificar diversos pensamentos que prejudicavam ela, diversos pensamentos, e aí eu tô ansiosa para encontrar ela novamente, para saber qual foi o resultado dessa nossa conversa, porque eu acho que foi um processo assim de percepção, de novas visões, de novas percepções. Então eu estou ansiosa para encontrar a Pequena e ver qual foi o resultado disso para a vida dela. Maria é um caso, eu vou entrar aqui, eu acho que é um caso de como às vezes uma coisa pequena pode prejudicar o andamento de alguma coisa, e como disso como o movimento podem criar soluções muito melhores do que a gente imagina. Maria, ela baixou o aplicativo do Trello no celular e ela estava tendo dificuldade apenas de manuseio, uma coisa que poderia ser resolvida de forma muito simples, que a gente junta conseguiu resolver. E aí depois disso ela começou a usar a ferramenta com muito mais facilidade. Então ela poderia simplesmente ter desistido naquele momento daquela dificuldade, e como ela passou quase uma semana sem utilizar a ferramenta, e só uma semana ou 15 dias, então só o fato da gente mudar isso trouxe essa possibilidade de uso para ela. E ela me surgiu também com uma demanda da gente de usar o Trello aliado com o celular. Então, cada vez que eu colocasse uma data no Trello, despertasse no celular. Ela me criou essa demanda, eu não sabia, fui pesquisar e consegui descobrir que pode sim, que existe essa ferramenta. Então eu achei bem interessante que uma demanda dela também me ajudou. Quanto a mim, eu tenho utilizado o Trello bastante, está me ajudando. Eu uso o Trello de diversas formas, eu tenho no celular, então cada vez que me vem algum flash, alguma ideia, eu escrevo lá no Trello para desenvolver depois, ou se a ideia já vem desenvolvida, eu escrevo, porque fica registrado. Eu estou usando agora a demanda de Maria de associar o calendário do Trello ao calendário do celular, então que tem sido uma coisa bem útil para mim. Então cada vez que eu tenho uma tarefa, meu celular apita. Apesar de eu ter o hábito de olhar o Trello todos os dias, eu criei esse hábito. Então, para mim, a ferramenta tem sido muito útil, e como eu disse para vocês no início do vídeo, me fez ter essa percepção do que é o pensamento autossabotador e do que são dificuldades realmente que a gente encontra no caminho e precisa enfrentá-las. Então, algumas coisas a gente cria e outras coisas são reais. Então, o Trello me ajudou muito nisso, a
implementar minha persistência, eu acredito. Então, por hoje é só. Um beijo grande e até o próximo vídeo.